Capítulo 8. Se não há vergonha, não há culpa. Se são os nossos sentimentos sobre as coisas o que de fato nos atormenta, e não as coisas em si, conclui-se que culpar os outros é tolice. Portanto, quando sofrermos reveses, perturbações ou desgostos, não culpemos jamais os outros, mas nossas próprias atitudes. As pessoas mesquinhas geralmente atribuem aos outros a culpa por seus sofrimentos. As pessoas comuns atribuem a culpa a si mesmas. Aquelas que se dedicam a viver uma vida de sabedoria compreendem que o impulso de atribuir culpa a alguém ou a alguma coisa não passa de tolice e que não se ganha nada culpando seja quem for, os outros ou nós mesmos. Um dos sinais que indicam o início do progresso moral é a extinção gradual da culpa. Passamos a ver como é inútil fazer acusações. Quanto mais examinamos nossas atitudes e trabalhamos o nosso íntimo, menos estamos sujeitos a ser assolados por tempestuosas reações emocionais nas quais buscamos explicações fáceis para aquilo que nos acontece. As coisas são simplesmente o que são. As outras pessoas que pensem o que quiserem não é da nossa conta. Se não há vergonha, não há culpa. Vamos entender um pouco melhor o conceito dessas duas palavras do tema de hoje, começando pela vergonha. A vergonha é uma emoção social que todos nós sentimos em determinadas situações. Nós dizemos que é uma emoção social porque só podemos nos sentir envergonhados quando estamos em companhia de outras pessoas. Isso porque sentir vergonha é ter medo em relação à reação delas sobre nós, como, por exemplo, de sermos julgados, de sermos ridicularizados, de ter nosso vínculo com a pessoa rompido, de sermos excluídos ou do que a pessoa vai pensar a nosso respeito, e nos faz sentir rebaixados, humilhados, inferiores. Por isso que a vergonha é um sentimento doloroso, porque a pessoa se culpa, se agride emocionalmente e pode levar a pessoa a sentir remorso pelo que aconteceu. Logo na explicação da vergonha, já entendemos que sua consequência é a culpa. A culpa ocorre quando uma pessoa acredita que é responsável por algum dano ou desastre ocorrido, ou quando ela percebe que comprometeu seus próprios padrões morais e de conduta, tendo responsabilidade direta por essa violação. A culpa é um sentimento perigoso, porque está intimamente relacionado ao remorso. Uma pessoa culpada tende a sentir remorso. Em latim, remorsum vem do verbo remordere, que significa voltar a morder, causar sofrimento prolongado ou repetido ou atacar de volta no sentido de vingar. Por exemplo, quando você morde a sua língua pela segunda vez no mesmo lugar, causa muita dor, né? Da mesma forma, remordere tem esse sentido de voltar a mexer numa ferida, causando mais dor ou sofrimento. Por isso que o remorso é muito mais intenso que a tristeza, porque ele leva a pessoa a um estado de sofrimento a longo prazo. E como não se sentir culpado? Como evitar o remorso em determinadas situações? No penúltimo parágrafo desse capítulo, Epícteto nos diz que o progresso moral acontece com a extinção gradual da culpa. Nessa afirmação, ele não quer dizer que devemos simplesmente não assumir a nossa responsabilidade por determinados atos. O que ele diz novamente está relacionado ao que ele vem nos ensinando durante toda essa leitura, que é saber separar o que é nosso e o que é do outro, separar aquilo que nós podemos controlar daquilo que não podemos. Eu vou dar um exemplo que acontece bastante para ilustrar melhor essa situação que ele colocou aqui para a gente. Imagina uma pessoa que é mais reservada, mas que foi em uma festa e bebeu além da conta. Essa pessoa está sob efeito de álcool, o que influencia muito o comportamento dela. E num determinado momento, ela começa a dançar
e com o chão molhado ela leva um tombo na frente de todo mundo. Na hora, geralmente a pessoa nem liga, nem se dá conta direito do que aconteceu, mas no outro dia acontece o que as pessoas chamam de ressaca moral, que é basicamente o sentimento de arrependimento, vergonha, culpa pelos comportamentos inadequados da noite anterior. Aqui vamos observar 3 reações que são características de 3 tipos de pessoas. A primeira reação comum da maioria das pessoas seria colocar a culpa na bebida. Então, retornando ao primeiro parágrafo desse capítulo, nós entendemos que não devemos transferir a culpa do que acontece para outras pessoas, para outras coisas, que isso é tolice e que é uma atitude de pessoas mesquinhas. A segunda reação comum nesse exemplo é a pessoa sentir tanta vergonha e culpa que não quer ver ninguém que estava na festa na frente dela, não quer nem tocar no assunto, porque isso machuca ela. É uma tortura só para ela imaginar o que as pessoas que estavam nessa festa vão pensar sobre ela. A pessoa fica uns dias chateada, muito triste, fica se machucando com esse sentimento por bastante tempo. Essa é a atitude comum de pessoas que atribuem a culpa a si mesmo. Geralmente a maioria das pessoas fazem isso, passam por essa situação. E a terceira reação, que seria a reação de uma pessoa sábia, seria, primeiro, entender o que aconteceu e separar até onde foi a sua responsabilidade do que não foi. Nesse exemplo, a pessoa sábia entenderia que ela bebeu e que o seu comportamento foi um reflexo de uma escolha ruim. E que apesar de ter caído pelo chão molhado, não estar em seu perfeito equilíbrio ao consumir bebidas alcoólicas contribuiu para a queda dela. Então, qual que seria a atitude dela? Buscar mais equilíbrio ao consumir essas bebidas alcoólicas. E não se preocuparia se as pessoas falassem algo, nem ficaria imaginando o que elas pensariam sobre seu respeito, afinal não há como controlar isso. Então, recapitulando, se depende de você, assuma a responsabilidade daquilo que te pertence e evolua. Faça o que for possível para melhorar, sem ficar remoendo o que aconteceu, sem ficar se culpando, se martirizando pelo ocorrido. Entender as coisas como elas são, né? Parar de se preocupar se as pessoas pensam isso, pensam aquilo, é difícil, não é fácil. Mas as pessoas, no fim do livro, desse capítulo, ele nos diz que as pessoas pensem o que quiserem, não é da nossa conta, porque nós não podemos controlar. Então é uma atitude sábia diante desses tipos de situações que nos causam tanto sofrimento desnecessário. Portanto, se não há vergonha, não há culpa, né? Isso é o que ele nos ensina hoje. E é interessante entender a fundo o significado dessas palavras para interpretar melhor essa leitura. Eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo até o final. Peço que deixe seu like, compartilhe seu progresso da leitura aqui conosco nos comentários também. E espero por você na nossa próxima leitura.